A mesa 4 nos trouxe um tema muito pouco falado nas discussões que vieram junto com o centenário da Semana de 22. O teatro modernista. Ângela de Castro Reis falou do teatro de revista e o quanto isso era moderno, como um lugar de debate, de sátira, de confronto, de ágora daquela sociedade. Apesar do preconceito da elite contra o gênero, por ser popular, por ser feito em grande escala, ele expressava uma nova linguagem e, assim como tantas outras expressões artísticas, se fazia modernista pelo abrigo do popular, pelo abrigo do nacional e também por ser orientado pelo humor. Marcelo Olinto falou da presença de Oswaldo de Andrade no Rio de Janeiro. E então, especialmente em Paquetá, mas no Rio de Janeiro. E então apresentou as encenações contemporâneas de A Morta e O Rei da Vela pela sua companhia, a Companhia dos Atores, enfatizando que que essa companhia deles tem a antropogização, palavras dele, como gênese. São duas figuras assim que concentram o máximo luxo da pesquisa na área de teatro, que seria essa junção, né, de atores, artistas e pesquisadores, né, fazendo essa junção. Eu acho que a gente falar do Rio em 1922 é muito importante, né, porque combatemos o que se chama o perigo da história única. Porque definitivamente a Semana de Arte Moderna de São Paulo de 1922 não teve a mesma importância no Brasil todo. E principalmente a dinâmica do Rio é muito diferente, né? O teatro de revista é, na minha opinião, o gênero mais importante do teatro brasileiro pelo tempo, pela sua duração, né? Ele explode nos anos 80 do século XIX. Dura ininterruptamente até os anos 60, 70. Uma revista era um gênero calcado na atualidade. Ela começa no século XIX como revista de ano. Era uma grande retrospectiva dos acontecimentos do ano anterior, costurada por quadros díspares, um pequeno fio condutor, enfim, com muitas convenções, muitas regras fixas e uma grande liberdade na sua feitura. Embora eu não queira usar a Semana de 22 como padrão, a gente pode estabelecer a diferença. No Rio, não houve um movimento pensado, vamos fazer um movimento, e a gente tinha o modernismo carioca, ele se faz por trabalhadores da cena, por autores que eram também, que eram algumas vezes figurinistas, eram caricaturistas, eram poetas, eram letristas, eles eram jornalistas. Eles eram homens da prática. Nesse momento que a gente tem a gente chegou a ter 110 mil escravos numa cidade com 266 mil habitantes, o que dá 40%. São muitos os contrastes nessa cidade. Então, esse choque entre se querer ser Europa, uma cidade francesa, e uma realidade numa cidade escravocrata, com uma população negra muito grande, né? Vai impactar muito a nossa sociedade, como vemos até hoje. A gente vai ver nascer, no fim do século XIX, esse gênero, no Brasil. Então, Fernando Mengarelli vai dizer que a revista nasce com o germe da atração do público. Ela também é a questão do humor, da paródia, da crítica, da sátira, tudo isso. Nesse sentido da atualidade, lembrando que a cidade passa por transformações muito fortes, físicas, né, no seu traçado urbanístico. A primeira revista escrita no Brasil é de 1859, famosa, todo mundo fala desse texto. Mas esse gênero só vai explodir em 1880, porque Arthur Azevedo ele já tinha escrito 2 revistas, mas ele vai à França em 1883 e vê os espetáculos. Aí ele entende o que é. A revista era feita na cena, não era um texto autônomo, né? Ela tinha que ser completada na cena, pelo público, inclusive. Revistas não eram um lugar de pacificação, ao contrário, elas eram um lugar de debate, né? Elas eram um lugar de conflito
confronto, era um ágora para aquela sociedade sofrendo transformações muito fortes e, principalmente, elas eram um gênero feito por pessoas dos mais diferentes estratos sociais, tratando de acontecimentos, política, moda, crimes, tudo que acontecesse naquela cidade, que afetava a cidadãos de diferentes estratos sociais. E o que acontecia na cena era como se fosse um espaço de fricção, de experiências daquela sociedade tão heterogênea. São muito usadas para falar de revistas, palavras cena aberta e caleidoscópio. Porque é isso que esse gênero era, né? Ele estava ali trabalhando tudo daquela sociedade. Importante. Isso tudo um teatro ultra profissional, empresarial, cujo objetivo era o lucro e onde as pessoas trabalhavam para ganhar dinheiro. Um teatro feito em larga escala, em proporções industriais, voltada para um grande público. É claro que isso não agradava aos intelectuais, nem à crítica. Esse gênero foi sempre, em toda a sua história, profundamente desprezado pela nossa elite intelectual. Então, essas pessoas viviam as suas profissões e, importante também, a revista fazia parte de um circuito cultural. Né? Havia um circuito cultural que se comunicava da revista como um gênero popular, urbano, vai estar inserido num circuito de diversões e num circuito cultural, expressando visões de mundo muito diferentes, frequentemente, né, às vezes até antagônicas. A gente pensa assim, fiquei tentando fazer uns paralelos, né, com a semana de 22, que não tem como não fazer naquele momento. E fiquei pensando, bom, o Teatro Lírico, que foi uma grande casa de espetáculos na cidade do Rio de Janeiro, era ali no Largo da Carioca, ele é construído primeiro como um lugar de apresentações equestres, né? Era um circo de cavalinhos. Depois vira um teatro que passa a receber as grandes estrelas internacionais. Todas passaram pelo Lírico. No entanto, esse teatro nunca perdeu seu picadeiro, que às vezes era usado, e ele abriu suas atividades e encerrou-as em 1930 e poucos com um baile de carnaval. Então, esse grande espaço erudito da cidade abrigava literalmente no seu traçado, na sua construção, no seu edifício, manifestações populares, né, como o circo e o carnaval, e isso não é coincidência. Como o modernismo carioca é muito particular, porque ele é feito primeiro por humoristas, né? Então atrás caricaturistas como Luiz Peixoto, Raul Pederneiras, J. Calixto, etc. Mas esse nosso modernismo, ele é orientado pelo humor. Claro, uma crítica àquela sociedade naquele momento, sempre uma busca por discutir o que estava acontecendo no nosso entorno, mas trazendo um viés do humor, que é a sensação de decepção, desalento, desencanto, com o que acontecia no nosso, com o que era produzido, né? Na cidade do Rio, sempre existiu por uma intelectualidade desejosa de ser Paris, de ser a França. Eu gostaria que ficasse muito claro, é que existe um preconceito enorme com esse teatro cômico e popular, como se o fato dele ser feito em larga escala, como se o fato dele depender da bilheteria para sobreviver, como se por isso tudo, o fato dele ser cômico, caro, ele fosse menos crítico, ou se ele trouxesse menos, como se ele não pudesse contribuir artisticamente, trazendo inovações também, né? É bom lembrar, então, que o nosso modernismo foi feito por essas pessoas, né, que estavam antenadas com o que acontecia, que traziam informações, que debatiam com informações que circulavam naquele momento, mas que não tinham a pretensão de se apresentar como pertencentes a um movimento. Nesses lugares aqui todos eram teatros. 12 espaços, o único que não é um teatro ali, o 2 que era um café, o Estado Multi.
Muncha. Lá o 1 é o João Caetano, o 3 é o Carlos Gomes. Então, nesse espaço de poucos quarteirões, a gente tinha 11 teatros de dimensões gigantes, né? Se nesses 11 espaços teatrais fosse possível receber por noite 10 mil pessoas, esperava-se que 2% da população carioca fosse ao teatro toda noite, porque era de domingo a domingo. Eu acho que nós somos muito herdeiros das propostas que o Oswald nos apresentou, principalmente nos seus dois manifestos, o Manifesto da Poesia Bom Brasil e o Manifesto Antropófago. Nós somos realmente herdeiros das propostas dele, pelo menos sob o meu ponto de vista. E a década de 30, pegando a deixa do que a Ângela nos apresentou, a década de 30 foi uma década muito rica na produção do Oswald. Ele já tinha, ele nasceu em 1890, né? Então na década de 30 ele já era um homem maduro, um homem feito. E ainda por cima com alguma virada muito forte na vida dele, que foi em 29, que ele perdeu muito da sua extensa fortuna. A década de 30, com Oswald com 40 anos, é uma época muito rica de criação e de produção dele. Então, estou dando para vocês um exemplo de quanto tempo é que ele ficava ruminando uma obra. Ele era um artista muito preciosista em relação à escolha das palavras, à formação das suas frases. Então, era muito rebuscado o trabalho do Oswald. E, na década de 30, 1929 perde tudo. No começo da década de 30 ele era casado com Patrícia Galvão, ele se separou de Tarsila do Amaral, se casou com Pagô, mas logo depois se separa. Na década de 30, logo depois do fim do casamento com Pagô, ele já se casa com Julieta Bárbara. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa época é um período que o Oswald de Andrade mora no Rio de Janeiro. Então ele fica um período no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, a peça Rei da Vela, ela foi escrita em 1933 na cidade de Paquetá, na ilha de Paquetá. Então tem muitas referências ao Rio de Janeiro durante o período na década de 30. E só que o calor carioca não segurou o Oswald no Rio. Muito gordo, vivia ensopado de suor. Frisar que o Oswald, ele sempre mantinha ativo com grupos e pensadores plurais. Então, eram pessoas das mais variadas procedências. Críticos, intelectuais, agitadores culturais, artistas das mais variadas procedências. Então, ele tinha uma necessidade de interlocução e também de troca, até para alimentar a sua própria obra. Em 34, ele publica A Escada Vermelha, que é a última parte de uma trilogia composta por 3 livros. Alma, A Estrela de Absinto e A Escada Vermelha. E ele também conclui O Homem e o Cavalo, ambos terminados em junho de 33, essas 2 obras, em Paquetá, onde Oswald passava a temporada. Então, além destas 2 obras, mais O Rei da Vela. Então a gente está falando de 3 obras concebidas e publicadas no Rio de Janeiro. A Companhia dos Atores, em 1992, produziu o espetáculo A Morta de Oswald de Andrade, na época da comemoração dos 70 anos da Semana de Arte Moderna. E A Morta foi um momento de explosão na Companhia dos Atores, porque a gente começou em 1988, numa casa do Circuito Off. Isso daí é literalmente a essência e a gênese da Companhia dos Atores. Nós antropofagizamos qualquer material que nós pegamos, independente do que quer que seja. Nós, de uma forma instintiva, eu não tenho nem como dizer para vocês, veio disso, veio da onde, veio de como. Não, nós sempre fizemos assim. Nós pegamos uma peça, lemos a peça. Daquilo nós extraímos o que nós achamos interessante. E daquilo nós transformamos, enxertamos, cortamos, botamos. E a gente, a partir desse material, nós criamos as nossas escrituras cênicas, sem, ao mesmo tempo, descaracterizar a obra original. Esse é o nosso universo, Nina. A gente pega as obras e as antropofagiza como Oswald de Andrade nos ensinou.
antropofagizemos. Então as coisas têm que ser digeridas, apropriadas, elas têm que ser transformadas, porque senão vira gesso. Esse teatro do qual eu, Marcelo, vim, é o teatro do sim, é o teatro do pode, é o teatro do tudo pode. E a Companhia dos Autores é filha disso. A peça morta, ela tem uma coisa muito legal. Oswald, em 1937, 47 anos, já não tinha mais nada a perder. E ele como jornalista em São Paulo, ele assistiu todos os espetáculos, porque ele cobria como jornalista os trabalhos. E como crítico também. Então ele conheceu Isadora Duncan, ele viu todos os trabalhos que eram apresentados na cidade de grandes companhias, não só brasileiras como estrangeiras. E por que eu estou falando isso? Porque ele já, na Morta, mas também no Rei da Vela, mas na Morta explicitamente, ele estraçalha a quarta parede. Teatro de revista. Nós bebemos nessa fonte. O Rei da Vela foi um momento, assim, muito solar da nossa vida. Primeiro a gente passou por uma experiência que foi determinante na nossa existência como artistas. O Rei da Vela é São Paulo, é Oswald. Falei, gente, eu tô vendo o Rei da Vela. É isso. A gente precisa comunicar, a gente precisa falar. E aí começamos a fazer uma pesquisa riquíssima, 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 riquíssima. Sobretudo, teatro de revista, chanchada, Oscarito, Grande Otelo, e aí fomos para outros segmentos como o expressionismo, Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, coisas que a gente começou a pesquisar. Nós nos divertimos e ao mesmo tempo colocávamos para vocês refletirem. É isso mesmo, galera? É isso mesmo? A gente chuta pobre e acha bacana? Obviamente com um viés de humor, mas com um viés de crítica, falando, é isso aí, galera? É normal a pessoa não ter perna e você ter paraplégico e ficar no meio da rua vendendo água e você dando uma merreca? Então a gente justamente colocava, através dessa colocação que o Oswald nos apresentava, que era muito crítico em relação a condutas familiares e também a essa sociedade capitalista da qual nós vivemos e que ele sofreu várias reviravoltas na sua vida, é sobre isso que a gente queria falar. Toda a descrição do começo do segundo ato do Rei da Vela se passa na ilha de Paquetá, numa ilha na Baía de Guanabara. Então é tudo isso, palmeiras, homens, hermafroditas, menopausas, e é uma esculhambação tão divertida, que realmente mereceria ser montado e montado. Oswald de Andrade ele foi, em vida, silenciado de uma forma muito violenta. E hoje em dia ele está começando a ser revisitado e eu particularmente me esforçarei ao máximo de levar a obra dele e de manter a obra dele viva, e ainda tenho um futuro projeto de montar mais um Oswald de Andrade na minha vida.